Jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de Skyliners, um jogo muito simpático, muito elegante, que lida com o perfil da cidade, né? Com o skyline da cidade, com o horizonte da cidade. Cada jogador é um construtor e vai tentar aí ver o melhor perfil de acordo com a sua visão. E, obviamente, os jogadores, ao construírem os prédios, vão se atrapalhando no meio do caminho. Cada jogador, para esse cenário de 2 jogadores, recebe aí 16 construções, mais ainda 2 cúpulas de terraço, né, o terraço do prédio, mais um jardim e 10 antenas. Né? No início, para que não fique um terraço pelado, vamos dizer assim, os jogadores ainda têm aí 6 construções que vão ser colocadas de maneira aleatória. Essas cartas aqui, tem um cenário, tem várias cartas dessas, são selecionadas aí 12 neste cenário, onde 6 para cada jogador, né? Então a gente embaralha isso aqui e distribui aí uma. Pronto. E o jogador vai de acordo com a sua visão, porque ele tem aí as ruas A, B, C, D e E, né? E de acordo com a sua visão é que ele vai conseguir colocar essas construções aqui. Né? Então aqui mostra, não dá para ver direito, eu sei, né? Mostra que ele vai colocar uma construção inerte aqui, né? Neutra aqui. Depois vai colocar uma outra aqui no ponto B, depois vai colocar uma outra aqui no ponto B, mais uma aqui no ponto A, tá? Isso aqui no ponto A, aqui em cima. Depois outra no ponto B, ficou premiado aqui, e mais uma no ponto B. Né? Então são várias cartas que saíram por acaso para construir esse prédio. Ele fica prejudicado porque a visão dele está toda talhada aqui por esse prédio gigante. Né? Mas é isso aí. O outro jogador, por sua vez, vai fazer a mesma coisa de acordo com a sua visão. Ele está com a visão norte aqui da cidade. Então ele vai colocar aqui um prédio branco aqui do lado, que não atrapalha muito. Vai colocar uma outra aqui no B, essa rua B está movimentada. Outra aqui no B, aqui. Mais um no B, aqui. Uma outra aqui na C. E por último, mais uma no D. Tá aí. Isso é o setup do jogo. Né? Então o cenário inicial é esse aqui. Cada jogador possui aí 5 cartas, né, de planejamento, onde ele vai, nessas cartas, referentes a cada uma dessas ruas. O objetivo do jogo é fazer mais pontos de vitória. E você faz pontos de vitória de acordo com o número de prédios que você consegue ver em cada uma linha dessas. E, obviamente, você tem que ver, mas tem que dizer que vai ver. Então você planeja, por exemplo, que na linha A, né, que é essa aqui, você vai ver 2 prédios. Se você construiu um prédio muito alto, que foi construído um prédio muito alto aqui na frente, você não consegue ver nada, você vai ver um só, por essa diretriz. Então automaticamente você ficou prejudicado. Né? Então, e os jogadores vão se atrapalhar, mesmo sem querer, porque a visão da linha oeste, vamos dizer assim, é diferente da visão norte. Aqui você tem visões diferentes e objetivos diferentes para cada um. Né? Os jogadores ainda recebem cartas de objetivo. Né? Cada um recebe um objetivo, e esse objetivo é de construir um prédio mais alto na colocação específica. Né? Então esse jogador aqui, por exemplo, o maior prédio dele tem que ficar, o maior prédio do jogo teria que ficar aqui no canto, né? Segundo essa carta. Né? Então está aqui oeste-sul, né? E a carta aqui do lado. Então, mas isso aqui é um objetivo secreto, então teoricamente ele tem que batalhar para que esse prédio seja o mais alto. Esse aqui vai batalhar para que seja do canto de cá, o prédio mais alto. Ambos os jogadores estão já enrolados, porque esse prédio grandão aqui já atrapalhou um bocado. Né? Sendo que, para esse jogador, a linha B ela está prejudicada, ele só vai poder apostar no máximo 2, né? Ou 1 de repente. E esse jogador aqui também, a sua linha D está prejudicada. Se fosse para 4 jogadores, esse jogador aqui da linha B estaria privilegiado, porque ele poderia fazer uma construção escadinha e fazer até 4 pontos nessa linha. Né? O jogo começa, um jogador vai ser inicial, e na sua vez de jogar, o jogador pode fazer apenas 2 ações. Ou fazer 2 construções, ou fazer uma construção e um planejamento.
A construção é simples, ele coloca um prédio e ele pode colocar um outro prédio. Ele não pode colocar prédio em cima de jardim e ele não pode colocar dois prédios, duas construções no mesmo lugar, na mesma hora, né? Obviamente que no próximo turno ele poderia colocar uma aqui em cima. Ele não pode também construir em cima de uma cúpula. Se aqui já tem uma cúpula, ele não pode construir aqui em cima, certo? Essas são as restrições. A outra alternativa que o jogador tem é construir um prédio e depois ele pode já fazer o seu planejamento. Então esse aqui, ele vai lá e coloca aqui, ó. Vai colocar aqui B2, vai colocar para cá. Essas cartas são colocadas em segredo, né? Você coloca aqui. E no final do jogo, elas vão ser todas verificadas. E é importante que você apostou primeiro, porque às vezes, na hora que você vai fazer a checagem, você vai ver a primeira carta que foi colocada na ordem, né? As primeiras, quem colocou primeiro, teoricamente achou que ia cumprir primeiro o objetivo. E você coloca essas antenas. Então esse jogador aqui, na linha D, ele falando que vai V2, se essa carta for a primeira, ele vai colocar aqui que viu 2. Os prédios que ele viu, ele vai conseguir colocar nas suas antenas e vai fazer com isso 2 pontos, certo? O prédio mais alto que você cumpriu pelo objetivo te dá 3 pontos e cada antena vai te dar 1 ponto. Quem fizer mais pontos é o ganhador do jogo, certo? Existem essas gaivotinhas simpáticas que é para você colocar aqui ao redor e aí elas vão acompanhando a pontuação. E o jogo é relativamente simples e rápido, no máximo 40 minutos, porque ou você faz 2 construções ou uma construção e um planejamento. Assim que o jogador acabar com seus prédios, o jogo termina e se você, por acaso, não conseguiu colocar as cartas, que azar, hein? Você vai pontuar menos, teoricamente. E você só pontua o que for certinho. Então, você falou que vai ver 3 prédios, né? Só viu 2, você não vai fazer ponto nenhum. Você tinha que ter visto os 3, certo? Esse é o jogo. Bastante simpático, você tem visões diferentes aí, de acordo com a posição que você está, e o seu planejamento, obviamente, vai ser muito estratégico e, obviamente, você vai atrapalhar o outro, às vezes até sem querer, né? Mas se você está vendo que um jogador está construindo prédios aqui, um prédio alto aqui, você vai lá, coloca uma cúpula, porque você não quer que aquele seja o prédio mais alto, porque o prédio mais alto vai dar os 3 pontos para o seu adversário, certo? O nosso algo a mais fala justamente sobre Skyline. Skyline é uma definição prática, é a linha do céu, é o horizonte, né? É o perfil da cidade. Basicamente, a gente pode traduzir isso como o gabarito da cidade. Então, cada cidade, de acordo com a sua legislação, faz um gabarito, ou seja, determina aí a altura que os prédios podem ser construídos. E isso, obviamente, organiza a cidade, faz a cidade ser mais organizada, mexe com a temperatura das regiões, de algumas regiões da cidade, e faz um ordenamento bastante, vamos dizer assim, necessário, né? Existem casos bizarros onde um erro de planejamento fez com que o Skyline trocasse a geografia da cidade e alterasse muito as zonas. Então, por exemplo, em Balneário Camboriú, você construiu um paredão de prédio e isso faz uma sombra e uma temperatura muito diferente para quem está atrás desse paredão, né? No Morro da Viúva, no Rio de Janeiro, você tem aí uma região de morro, né? E os prédios, foi alterada a legislação, você construiu prédios ao redor e os prédios ficaram maiores do que o morro. Então você criou uma zona, um microclima diferente ali. Então tudo isso é afetado, altera a visão da cidade e altera o clima e principalmente a qualidade de vida das pessoas que moram por ali. Então tudo isso está na parte de urbanização, na parte de arquitetura, né, e na parte do urbanismo da cidade. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, nós vamos ter a nossa tradicional live, onde eu vou conseguir mostrar um pouco mais dessas cartas aqui. Essas cartas, elas têm 1, 2, 3, 4 e 5, onde você vai fazer as suas apostas. E aí dá para ver, na live eu vou conseguir mostrar isso aqui. Também vou conseguir mostrar os detalhes, né, dessas cartas, que são as cartas de objetivo, o lugar exato onde você vai construir o prédio. E vamos falar um pouco mais também desse zoneamento das cidades, esse gabarito das cidades, das legislações de diferentes cidades, que também vai estar aí no Instagram e algumas imagens a respeito disso. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!